Senhor, nosso Deus, nosso Pai, no nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por entrarmos a abrir a tua casa, para juntos adorar o Senhor na beleza da tua santidade, louvar o teu santo nome nesse lugar. Que o Senhor, no nome de Jesus, perdoe todas as nossas faltas, nossos erros, e nos receba perante o Senhor, e receba a nossa adoração, o nosso louvor nessa noite. Deus vivo, pois tu és digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Abençoa os teus servos que já estão presentes nesse lugar, e a todos que adentrares por essas portas nessa noite. Abençoa no nome de Jesus com a tua palavra, com a tua presença, Senhor, operando em cada causa, em cada necessidade de cada um de nós. Abençoando assim a nossa vida, Pai, abençoando a nossa casa, a nossa família, os teus servos, Senhor, que não puderam estar aqui também, que sejam cansados pela bondade e misericórdia do Senhor e abençoados no nome de Jesus, porque tu és bom, tu és fiel, Senhor. Deus Santo, pedimos que o Senhor repreende todo o intento do mal, da ordem dos teus anjos acerca do teu povo nesse lugar, e abençoa-nos em nome do Senhor Jesus. Nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Nós vamos louvar a Deus. O irmão Laíto, mas o irmão Laíto vai estar chamando o louvor. Nós vamos estar acompanhando, inclusive, a nossa harpa cristã. Após o pastor Francisco vai estar aqui na direção do culto, dirigindo o culto nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Oh, papai, aleluia. Glória a Deus. Só na igreja com a paz do Senhor. Amém. Consciente em nome da harpa. Aleluia a Deus. Aleluia. Quando o jogo passar o domingo, todos
Soldados somos de Jesus, e campeões ou pecadores, dos exércitos de Deus, atacamos teus céus, cantando planos combater, obrigado em seu poder.
Glória a Jesus. Quero convidar os amados a abrir no livro de Lucas, no capítulo 24, o livro de Lucas. Glória a Deus. Lucas 24. A ressurreição de Jesus. Glória a Deus. De Lucas, capítulo de número 24, verso 1 em diante. Glória a Deus. Todos acharam? Eu vou ler para ficar mais compreensível, né? Os irmãos acompanham a sua Bíblia melhor, né? A gente lendo, hoje a tradução das Bíblias são bem diferente uma da outra, e às vezes tem um pouquinho de diferença, atrapalha um pouco a pessoa compreender, né? Que está sem a Bíblia, né? Vamos estar fazendo a leitura, os irmãos acompanham aí nas suas Bíblias, tá bom? Diz assim: e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E era Maria Madalena, e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam essas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se viu só os lençóis ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que estava de Jerusalém,
60 estádios de distância, né? Cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo pergunta um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Jesus perguntou. E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, por tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que diz que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe. E eles o constrangiram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. Entrou para ficar com eles. Estamos terminando. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados 11, e os que estavam com eles, e os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como ele foi conhecido no partir do pão. Aleluia! E ele está aqui nessa noite. E ele está no nosso meio nesta noite. Jesus vive. Glória a Deus. Aleluia. Tem até um corinho que fala assim: porque ele vive,
posso crer no amanhã, porque me vive, temor não há, mas eu sei, a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Nós vamos fazer a oração da fé. Eu quero pedir oração pelos pedidos que estão dentro daquela urna de pedido de oração. Várias pessoas têm passado, colocado ali o pedido de oração. Então tem vários pedidos de orações ali dentro. E nós vamos apresentar ao Senhor cada causa que está ali, das necessidades de cada pessoa, para Deus dar vitória, para Deus abençoar. E se tiver algum pedido, os irmãos da igreja, pode falar, nós estaremos orando. Eu já peço para os irmãos, continuem orando pelo pastor irmão Santo Viana, que completou ontem 96 anos. Vamos continuar orando por ele, pela irmã Ni, pela Neide, pela irmã Beth, pela a vizinha do Lailton ali, a irmã Geni, né? Gisele também. Sim, a Lucinete lá do Alagoas, né? Que acompanha, às vezes, através da internet, a transmissão do culto. Nós vamos estar orando por todas as famílias, pela vida do irmão Carlos, pela sua família, por todos os seus familiares, né? Vamos apresentar o Senhor, nosso vizinho ali, seu Cosmo, seu Rui, seu Zé. Vamos apresentar a Deus. Também a Sueli, né, vizinha da gente. Vamos apresentar a Deus em nossas orações. Mais um pedido. Sim, já falei. Sim, eu apresento o seu Daniel, que está no começo de depressão. Vamos orar pelo seu Daniel. Vamos orar para Deus abençoar. Jennifer, vamos apresentar ao Senhor. A Bíblia diz que o coração alegre, ele formoseia o rosto, né? A depressão ela causa muita angústia e tristeza nas pessoas, mas o coração alegre não formoseia o rosto. Então a presença de Deus ela sara a depressão. A presença do Senhor, o Espírito Santo é o maior remédio para sarar a pessoa, né, desse tipo de problema, porque ele alegra a nossa alma. Ele alegra a nossa alma, ele alegra de uma forma que na tristeza a pessoa com a alegria contagia o coração da pessoa de uma forma magnífica, né? Que faz o choro mudar para a alegria, né? A presença do Espírito Santo de Deus. Então nós vamos orar, pedir a ajuda do Espírito Santo para trabalhar nos corações, na vida das pessoas que estão com depressão, com começo de depressão, para sarar desse mal e dar vitória a cada um, no nome de Jesus. Não é fácil lidar com isso, mas o Senhor, Ele é perito em lidar com toda situação que é difícil para nós, né? Então vamos orar. Pastor Francisco. Aleluia, meu Deus. Orando pelo Paulo César, irmão, né? Sim, César está trabalhando. Pastor Itano, para que nos também não pareceu, falou que se chegasse a tempo, vamos orar pela aí ia vir, mas a mãe do pastor Essa, a irmã Neca, irmã que está na dispensação da graça, né? Falei que a maneira hoje foi levantar. Deus cuidando dela, né? A vida sonda, somente pela sonda, essa dimensão pela sonda, né? Então, essas pessoas não é só Deus para ter misericórdia, né, irmão? Uma mulher que era ali firme no Evangelho, ciclo de oração, mas ciclo de oração, era de casa para a igreja, de igreja para casa, né? Ela que é parente dela, eu. Então, esse meu está ali numa cama, prostrada, só esperando a misericórdia de Deus. E Deus não mudou nada, se Deus quiser levantar, ele levanta, né? Então, meu sogro, Santo Viana, que completou 96 anos. Glória a Deus. Privilégio, né, irmão? O cara vai chegar a 96 anos, todo mês ele sai de agora. Quando a Bela vem na volta, você não sei. Aí, quando um carro de 30 conto, de 50 conto, o quê, né? E é assim.
Sabe quando Deus quer, né? Aleluia a Deus. Quando Deus quer, não vai. Jesus. Já passou pelos vales da morte, da sombra da morte várias vezes, como eu já passei, desenganado na medicina, câncer no estômago, 5 AVC, fiquei todo. Mas quando chega a hora, meu irmão, não vai. Deus quer, mas Deus trouxe e está aqui para testemunhar. Aleluia. Onde é? Você pode. Vamos ver, ó, quando bateu o bota em 100. Ei, mamãe, está aí em 100, né? 100 por hora, está aí, ó. Ele, a irmã Andresa, sua filha. Isso é o quê? Isso é Deus, irmão. Quem faz isso? E a filha vai cantar isso é Deus? É o nosso Deus, irmão. Deus é todo o tempo. Então, meus irmãos, vamos ficar na presença de Deus. O salmista Davi, me disseram, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que aqui, meus irmãos, Deus é a Deus a cura, Deus a vitória. Né, meus irmãos? Olha. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nesse momento aqui nós estamos, Jesus, entrega-nos por Deus, na tua mão, Jesus, porque o Senhor Deus, Jesus, oh Deus, Deus, Senhor, Maneca, Jesus, querido, amém, Pai, Deus, visita Deus, meu Pai, o Senhor, Jesus, querido, tenha misericórdia, Jesus, os que estão trabalhando, Jesus, guarda, Jesus é bom, hein? Aleluia a Deus. Irmão, nesta noite pode glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Teve um rei que fez muito de bicho, sabe? Porque não deu glória. Glória e glorificar, não é pecado não, não foi aqui. O rei Herodes, ele foi cercado de bicho, porque ele não glorificava a Deus. Aleluia. Deus se agrade, o salmista Davi, ele se expressava. Ele veio. Quando eles disseram, vamos à casa do Senhor. Então, aquele cara está aleluia. Aleluia. Glória. Aleluia. Não se vergonha, não. Porque o Evangelho é o poder de Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus poderoso. Fica conosco.
iniciamos naquela escola dominical do Campo Redondo. Não pense, Senhor. A escola dominical só não aprende quem não vai. Né, pastor? Hoje foi falar sobre os filhos de Eli, né? Aquele homem, o grande homem de Deus, né? É o Finé, é o filho do Finé, né? É o filho de Finé, os dois homens de Eli. Aleluia, Deus. Pode falar sobre isso. Aleluia. Graças a Deus. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor novamente. Aleluia, Deus. Abençoa, papai. Oh, meu Deus. Aleluia. Deus grande, Deus santo. Aleluia. Fica conosco, Jesus. Aleluia. Na minha busca eu procuro te chegar, procuro só olhar a face do meu Deus. Enquanto as lutas vêm, perturba minha paz, então respondo assim, somente olhar a ti. Somente olhar a ti, Jesus. Somente olhar a ti, Jesus. Somente olhar a ti, Jesus. E ao olhar atrás, seguir sem caminhar, Jesus. Seguir sem vacilar, Senhor. Pensar em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Aleluia. Oh, aleluia. O mundo é muito belo, tem fácil devoção, mas isso não traduz pra minha satisfação. Eu olho para o céu e vejo uma luz, proponho então a mim olhar só pra Jesus. Somente olhar a ti, Jesus. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor. E não olhar atrás. Seguir sem caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Cantar em teu altar, Senhor. E não olhar atrás. O que passou, bem feito agora eu sou. Ele é meu grande amigo, guerreiro também sou. Quando essa redimiu, o nome pecador, pra mim o céu se abrir, com glória ao Salvador. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor. E não olhar atrás. Seguir sem caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Lançar em teu altar, Senhor. E não olhar atrás. Vou aqui apresentar os nossos amigos, irmãos em Cristo,
que está nos visitando. Aleluia, meu Deus. A irmã Maria Lourenço, Glória a Deus. o irmão Sebastião, mais a sua esposa Maria Graciane. Amém. Como vamos receber os irmãos? Seja bem-vindo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Os irmãos viram a irmã Maria, irmã Maria cantar esse hino. Sabe quem é esse hino? Aleluia a Vocês sabem Deus. quem é? Eu? É? Vocês sabem quem é esse hino? Não. Não. Esse homem aí, que gravou esse CD aí, Aleluia a nós Deus. cantamos muito mais vezes. Quando ele estava junto, Zé e Paula. Aleluia a Ele Deus. é moleque, irmão. Nós cantávamos nos colégios, nos trabalhos do coral Rei. Quando ele estava junto. Já está na glória esperando nós lá, viu? Só falta agora nós se preparar para naquele dia encontrar com ele lá. Com Zé e Paula, viu? Glória a Deus. Então, meus irmãos, vamos ficar firmes, né? Bonito hino. Aleluia. Muito maravilhoso hino, mas eu até sei cantar, mas não sei quem cantava. Mas Aleluia. já está no já está no seio de Abraão, tá? Outro hino. Entendeu? Então vamos ficar firmes, tá? Naquele dia, nós estamos juntinhos. Aleluia a Deus. Vamos ouvir agora, irmão. A irmã Andresa, vai cantar, irmã Andresa? Venha lá, Aleluia. Deus vivo. depois as crianças, né, irmã? As crianças têm que Aleluia cantar, a né? Deus. Poderoso As Pai. crianças. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Jesus é bom, irmão. Ele é Poderoso maravilhoso. Santo. Aleluia. Jesus é maravilhoso. Graças a Deus. Santa Igreja do Aleluia. Amém. Aleluia, Deus poderoso, Deus santo. Oh, aleluia, Aleluia, Jesus. Aleluia. Coisa fonte de água viva que jorra sem
Passa por aqui, Senhor, passa por aqui. Passa por aqui, Senhor, passa por aqui, ó Senhor, passa por aqui, ó Senhor, passa por aqui. Aleluia, meu Deus. Madreza, permaneça, irmã, cantando para Jesus. Aleluia. O que vem permanecer no céu é o louvor. Aleluia. Não vai cessar. Agora o louvor vai permanecer, viu, meu Glória a Deus? Jesus. Então, quem deu um dom de cantar Aleluia. ao Senhor, permaneça louvando ao Senhor, que lá no céu vai continuar o louvor. Aleluia a Deus. Agora a pregação vai encerrar. Ó, Glória. né? Vem. Oh, aleluia a Deus. Aleluia. Deus vivo. Deus maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Deus volta no meu canto como Davi. Eu canto como Davi. Eu canto como Davi. Aleluia.
novidade. Irmão. O irmão vai cantar, vai pregar, vem. Com Alex. A irmã que está visitando quer falar do Senhor? Vem. Eu? Falar de Jesus, Aleluia a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aqui quando nós chegamos aqui, nós temos salve, nós Aleluia. temos louvor, Aleluia, papai do céu. né? Nós temos louvor, tem salve. Glória a né? Jesus. É, Deus. Aleluia. Dentro da árvore. Não, aqui, né? Não, 570. Fermento de oração. Maravilha. Tudo aqui. Aleluia. Amém. Movimento da igreja com a Santa Paz do Senhor. Amém. Vamos Glória a louvar e Deus. agradecer o nome do Senhor. Vamos louvar o 570 da harpa, Graças a porque Deus. é só na oração que a gente vence as batalhas da nossa vida. Entendeu? Eu falo assim para os irmãos que eu sou pós-cinza, mas já de mim, se não fosse a oração, o inimigo já tinha me tragado. E tem pessoas que planejam fazer o mal contra a nossa vida, mas o joelho no chão de madrugada é a força e a chave da vitória. Deus remete o quadro e aquilo que vier para vir de mal para cima da gente, Deus faz com que a pessoa que está planejando, mandando algo ruim para a nossa vida, volte atrás, coberto de vergonha. Porque nós somos mandoqueu, né? A gente fica na porta esperando a nossa vitória. Em fervente oração, vem no teu coração, na presença de Deus derramar, mas só pode estás a pedir.
seja Deus. Vai cantar, irmão Alex? Não? Glória a Deus. Irmã Simone, por favor, venha fazer a obra de Deus. Em nome de Jesus. Aleluia a Deus. Passa por aqui, Senhor. Passa por aqui. Passa por aqui, Senhor. Passa por aqui, ó Senhor. Passa por aqui, ó Senhor. Passa por aqui. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia a Deus. Salve a igreja, Pai. Amém. Glória a Deus. O hino 94. Graças a Deus. Grande Deus, aleluia. Glória a Deus. A luta dessa vida trabalhosa sem vida, uma Deus a este mundo global. Para o céu então iremos com Jesus nos encontrar. A Jerusalém. Quando nós chegar na Jerusalém de Deus, irmão, Aleluia. com Jesus, viu? É Jesus que vai nos servir. A Bíblia diz que ele vai nos servir. Viu, irmão? Então vamos ficar firmes, meus irmãos, para nós chegar na Jerusalém de Deus. Aleluia. Aleluia. Eita, Glória. irmão, Dito vai falar de Jesus, Dito. Esse não pega. Porque é uma oportunidade perdida, nunca mais vai voltar. Irmão Dito. Glória. Dito. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero dizer que é motivo de muita alegria. Aleluia, Deus. Quero dizer que é motivo de muita alegria estar mais uma vez na casa do nosso Deus, juntamente para adorar e exaltar o nome do Senhor.
pastor acabou de também, que vamos aproveitar essa oportunidade para tirar a lista de obra para a obra do Senhor. Bem, nós vamos ao seu louvor muito conhecido, peço que os irmãos nos ajudem, papai, vocês estão um pouco Pai eterno, glorioso Deus. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Pai Santo, abençoa, Deus. Aleluia. Essa é a bênção. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, maravilha, Deus. Maravilha, papai do céu. Aleluia. Aleluia, Deus. Oh, aleluia. vou lhe falar. Aleluia, Deus. Digo alguém. Pode levar sonhos dele. Vou lhe mostrar o mundo menor e mudará. Vou lhe falar de um só Deus que mudará a sua vida na luz. O seu sangue só para curar as suas feridas. Vou lhe falar de um alguém. Pode levar teus sonhos dele. Vou lhe mostrar
Pelo pastor Paulo, né, aleluia. Para Deus usar o pastor Paulo. Aleluia. Vamos se pôr de pé para nós orar para o nosso aleluia. No canal de Deus. Vamos orar, irmão. Amado Deus e aleluia. Deus poderoso, Deus santo, Deus céu, Deus grande, Deus fiel. Continua abençoando o seu povo. Abençoa, Senhor. Abra a janela do céu. Ordena a sua bênção sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus. Fala conosco através da tua palavra, Jesus Espírito Santo. Edificando, Deus, a nossa vida, meu Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Os irmãos podem se sentar. Glória a Deus. O Senhor já tem falado conosco. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. O Dilton estava aqui louvando o nome do Senhor. Eu estava meditando nesse louvor, né? Que para que chorar, né? Para que chorar, para que sofrer. E a nossa irmã, teve a oportunidade e ela cantou aqui um louvor que fala de oração, e ela também falou da importância da oração, da pessoa orar, da pessoa que está buscando, glória a Deus, a presença do Senhor através da oração. É na oração que nós recebemos a bênção de Deus, que nós entramos na comunhão com Deus, Deus, que nós conseguimos uma ajuda íntima, interior. Nós oramos às vezes por nossas necessidades externas, que são necessidades que nós precisamos no nosso dia a dia, mas existe uma necessidade interna nossa, que é a nossa vida no altar de Deus, como foi louvado, né? Colocar, né, no altar do Senhor. Há essa necessidade nossa diante de Deus, e essa necessidade nossa diante de Deus, ela é abençoada quando nós entramos em íntima comunhão com Deus. Entra no particular com Deus individualmente. Todos nós precisamos de ter um particular com Deus, no quesito da nossa vida espiritual, da nossa vida no altar do Senhor. Cada um tem que estar com a sua vida no altar de Deus, e nesse altar precisa de ter uma íntima comunhão com Deus. Nesse altar é onde que você fala todas as suas fragilidades, as suas dificuldades, o que você pode, o que você não pode,
Você se apresenta diante de Deus como dependente dEle para poder fazer a vontade dEle. Você deseja, mas as suas forças não te faz alcançar aquilo que você deseja. Então você precisa de ser fortalecido no Senhor. É interessante que a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele tinha essa experiência com Deus. Ele era um exemplo de vida de cristão na presença do Senhor, tanto no servir o Senhor, quanto também para adorar a Deus. A sua forma de se apresentar diante do Senhor para o servir, para adorar. Um homem que, mesmo preso, sendo açoitado numa prisão, açoitado porque estava louvando o nome, adorando o Senhor e pregando a palavra de Deus, ele foi preso, ele e Silas. E a Bíblia diz que eles estavam ali encarcerados na prisão, e ali dentro da prisão eles tinham muitos motivos aparentemente pelos quais muitas pessoas murmurariam, né? Que é de ter apanhado, eles ter sido açoitado por estar pregando o Evangelho, e está dentro de uma prisão porque estavam pregando o Evangelho. Mas a Bíblia diz que eles começaram a louvar a Deus, eles começaram a orar e começaram a adorar o Senhor na prisão. E a Bíblia diz que houve um terremoto ali naquela prisão, e as portas da prisão se abriu, e o carcereiro pensou que todos os presos foram embora, e pegou a espada para tirar sua própria vida do carcereiro. E Paulo gritou: não faça isso contigo, porque estamos todos aqui, ninguém saiu, estamos todos aqui. E ele disse assim: o que eu faço para ser salvo? Creia e será salvo tu e a sua casa. Então o apóstolo Paulo, como um exemplo disso, de homem íntegro na presença do Senhor, com a vida no altar de Deus, ele fala: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quando ele fala naquele que me fortalece, nós entendemos que nós precisamos de ser fortalecido no Senhor. Paulo escreve aos irmãos dizendo: no demais, irmãos meus, seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Então eu começo a entender que há algumas bênçãos, algumas fontes de bênção na nossa vida, que ela está à mercê de nós. Ela está posta para que nós venhamos alcançar e que nós venhamos obter essas fontes para a nossa vida, para que nós venhamos ser mais do que vencedores, para a glória do nosso Deus. Aleluia. Então, nós podemos se entristecer, mas a Bíblia vai dizer que aquele que está alegre, ele faz o quê? Ele canta. Mas quando a pessoa está triste e ela canta, meu Deus, o louvor é mais forte. A Bíblia diz que Paulo estava preso, machucado, ferido, e ele começou a orar e cantar. Mas a Bíblia fala que aquele que está triste, ele faz o quê? Ele ora. A Bíblia está escrito na Bíblia: quem está triste, ora, e quem está alegre, canta louvores a Deus. A Bíblia fala isso. E quem está triste vai para oração. Ele vai buscar o Senhor na oração, e na oração ele vai encontrar o consolo. Sabe o que acontece? As pessoas se frustram porque elas não obedecem a palavra do Senhor. Quando ela está triste, em vez dela ir orar, ela vai murmurar, ela vai reclamar da vida, vai reclamar: mas eu sou crente, por que eu estou assim? Por que não obedece o que a Bíblia ensina? Vai orar. Na oração ela vai encontrar a vitória. Na oração ela vai ser fortalecida por Deus, ela vai receber o refrigério na sua alma, ela vai receber a graça de Deus. A Bíblia tem um louvor que fala que os melhores hinos e poesias foram escritos em tribulação, não é isso? Aleluia, o teu louvor. Como é que é o louvor, David? Fala.
Os mais belos hinos e poesias foram escritos sem tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulação. As alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais aquela glória há de ter. As dos céus começam. Aleluia. É Deus. O aflito crente vai orar. Aleluia. Glória a Deus. Então é na oração que as coisas mudam. É na oração que a gente vê a glória de Deus. Existem situações da nossa vida que ela acontece como a oportunidade de a gente crescer naquilo, da gente ter uma edificação de fé, uma mudança, algo que vai elevar a nossa fé. Glória a Deus. Existem situações que Jesus disse, perguntaram para o Senhor Jesus, quem que pecou para que esse moço fosse assim paralítico, Senhor? Foi ele ou foram os seus pais? E Jesus disse, nem ele nem os seus pais. Ele é assim para que se manifeste a glória de Deus. Então existem questões na nossa vida que ela tem solução, mas a gente precisa de agir certo. A primeira coisa que a gente precisa fazer é colocar a nossa vida no altar de Deus, colocar a nossa vida na direção de Deus. E quando nós colocamos a nossa vida na direção de Deus, o Senhor vai nos orientar, o Senhor vai nos direcionar para que nós venhamos fazer a vontade dele. Nós temos aqui na leitura oficial, no livro de Lucas, glória a Deus, em nome de Jesus, capítulo de número 24, livro de Lucas, glória a Deus, aonde fala da morte, da ressurreição de Cristo. Glória a Deus. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, ele fala aqui: e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto dela dois varões com vestes resplandecentes, e estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Aleluia. Glória. Aleluia. Aleluia. Amados, esse texto da palavra do Senhor, ele é um texto muito tremendo. Esse texto aqui é que dá, aleluia, para nossa convicção de fé. Aleluia. Graças a Deus. Dá para nós a esperança viva. A esperança viva de uma nova vida com Deus na eternidade. Porque esse texto aqui, ele mostra que o cumprimento da profecia lá no livro de Gênesis, quando Deus disse que nasceria esse ia pisar a cabeça da serpente. Glória a Deus, falando
né, da salvação que havia através de um homem. Esse homem, Jesus Cristo, nascido de mulher, nascido de Maria, gerado pelo Espírito Santo ali no ventre de Maria. Glória a Deus, Jesus veio com essa missão. A missão de Jesus era salvar o mundo de toda a condenação do pecado, porque o pecado já estava cravado na carne, como o apóstolo Paulo escreveu. Todos os pecados foram destituídos da glória de Deus. Aleluia. Então Jesus, ele vem, ele escolhe ali os 12 discípulos para que venham dar continuidade na pregação do Evangelho. O Evangelho de Jesus, ele chegou até mim, até você, porque ele teve continuidade. Olha bem, presta bem atenção, ele teve continuidade. Mas, assim quando Jesus morreu, cumpriu a promessa, Jesus ressuscitou no terceiro dia, como havia dito, porém, os discípulos estavam atemorizados. Imagino eu, pode você imaginar também, que eles andavam com Jesus, amavam Jesus, estavam sempre com Jesus. Pedro estava sentindo muito mal, porque Pedro disse: Senhor, eu estou pronto até mesmo a morrer, né? A morrer pelo Senhor, pela causa. E Jesus falou assim: olha, Pedro, antes do galo cantar 3 vezes, tu me negarás, né? O galo cantou e Pedro, quando Pedro negou, o galo cantou 3 vezes. Pedro então, sentindo ali, viu Jesus, como o galo cantou, ele olhou para Jesus, ele viu Jesus preso, Jesus olhou para Pedro, Pedro viu Jesus, e Pedro negou Jesus ali por 3 vezes, negou Jesus, e Jesus então, glória a Deus, foi crucificado. Pedro amava muito Jesus e Pedro estava mal. Pedro estava carregando aquele sentimento de que negou, sabe? Ele negou a fé, negou Jesus, pois Jesus falou que ele ia negar. Ele negou. Jesus conhece as nossas fragilidades. Meu Deus. Mas o Senhor também levanta aquele que está caído. A Bíblia fala que ele levanta o homem do pó, ele levanta da cinza e coloca sentado junto com os príncipes. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes a pessoa está fraca, está numa situação difícil, pensa que Jesus abandonou. Jesus não abandonou. Jesus ainda tem promessa. Jesus pode pegar e colocar junto com os príncipes. Jesus pode trazer tudo que ele falou que ia fazer, ele vai fazer. Jesus tinha promessa na vida de Pedro. Aleluia. Jesus tinha promessa na vida de Pedro, assim como Jesus tem promessa na minha vida, tem promessa na sua vida. Eles estavam ali, não somente Pedro, mas Maria e todas as irmãs que seguiam de Jesus, e também os outros discípulos, que não eram poucos, não eram só os 12 discípulos que tinha. Discípulo quer dizer aluno. E muitos seguiam Jesus. Jesus escolheu 12 para que estivesse junto com ele, mas já havia uma grande multidão de discípulos que acompanhavam Jesus e que era ensinado por Jesus. Mas 12 foi escolhido para ser apóstolo de Cristo, estar sempre com Cristo. Mas havia muitos ali. Então eles estavam vivendo maravilha. Por que eles estavam vivendo maravilha? Porque eles viram milagre, viram a água se transformar em vinho, viram a multiplicação dos pães, né? A sogra de Pedro foi curada, né? Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Eles estavam ali junto com Jesus, caminhando com Jesus. Eles conheciam os milagres. Pedro andou sobre as águas. Eita, glória a Deus. Ele conhecia o poder, os milagres de Jesus. Aleluia. E Jesus fez muitos milagres, como nós lemos aqui, que aqueles 2 discípulos que estavam a caminhos de Emaús, eles estavam falando acerca de Jesus, os 2 entre si conversando e lembrando o que Jesus havia falado para eles.
E Jesus, já ressuscitado, pega carona na caminhada e começa a caminhar junto com eles. E Jesus conversava com eles, eles conversavam com Jesus, Jesus conversava com eles, e eles não sabiam que Jesus estava falando com eles. Irmãos, às vezes o Senhor está falando conosco e nós não estamos percebendo que o Senhor está falando conosco. Às vezes a nossa mente, o nosso raciocínio, ele está longe de entender que Deus está falando com você, que é com você que Ele está falando, que Ele não desistiu de você, que Ele tem um projeto na sua vida, que Ele tem promessa na sua vida, e que Ele vai te ajudar a se levantar, Ele vai te abençoar, e a pessoa ainda não entende que é Jesus que está falando. Pensa que é o irmão que está falando, que é a irmã que está falando, e Jesus está falando. E aqueles discípulos não perceberam que é Jesus. E Jesus passou tempo com eles, conversando com eles, eles não entendiam que era Jesus. Eles só conheceram Jesus quando eles já tinham feito tarde, eles chegaram no destino deles, e Jesus fez que iam prosseguir caminho. Eles disseram: Mestre, Senhor, fica conosco, já se faz tarde. Tem até um louvor, né? Tem até um louvor que fala desse momento que eu estou falando aqui, em que Jesus se despede deles para continuar. Ele fala: não, já é noite, fica conosco. Glória a Deus. Como é que é, lá? Fala aí, canta aí. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para usar, faz-me morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Jesus, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz de mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Então, quando Jesus parte o pão ali, que eles vão fazer o lanche de costume deles, eles percebem então que era Jesus. Abre o entendimento deles que era Jesus. Precisa de abrir o entendimento para eles compreender. Então eles lembraram de todas as palavras que Jesus havia falado, e um deles dissera: tu não percebeu como ardia o nosso coração quando ele falava, quando ele estava falando conosco, as palavras que ele falava, quando ele ensinava para nós as Escrituras, como que ardia o nosso coração. Aleluia, glória a Deus. O Senhor está falando conosco nessa noite. Então, amado, nós podemos observar aquela cena, aquele cenário, imaginar que havia uma aflição no coração deles. Primeiro, que naquela época, aleluia, se levantaram para destruir o projeto. Satanás levantou, ele usando as autoridades, usando o sistema da época para querer abafar o Evangelho de Jesus. A Bíblia diz que depois que Jesus morreu, houve uma perseguição. Os irmãos estavam se escondendo, eles se escondiam, ele cultuava nas casas. Pedro desistiu até de pregar o Evangelho. Os discípulos pararam, eles pararam a obra, pararam de pregar, desistiram de pregar. A Bíblia diz que Pedro voltou a pregar, a pescar novamente. Ele voltou ao seu ofício de novo, voltou a pescar. Ele desistiu do seu chamado. Tem momento na nossa vida que a luta é tão forte na nossa vida que parece que Deus não está conosco, e a gente acaba achando que não tem chamado de Deus, achando que nós é uma coisa nossa, e a pessoa quer desistir do chamado, desiste da promessa de Deus. Os discípulos escolhidos, aleluia, por Jesus, aprenderam com Jesus, viram a glória do Senhor, viram a ressurreição de Jesus. Jesus ressurreto, conversou com eles, aleluia. Mesmo assim,
eles foram pescar. E a Bíblia diz que eles passaram aquela noite todinha pescando. Glória a Deus. E não pegaram nem uma piabinha novamente. E o barco deles vem se aproximando. Aleluia. E Jesus acena para eles e fala para eles. Jesus, isso depois da morte na cruz do Calvário. Jesus ali aparece novamente ali e fala para eles: tem alguma coisa de comer? Glória a Deus. Aleluia. Pedro vê que é Jesus, conhece que é Jesus. A Bíblia diz que ele pula dentro da água porque ele estava nu. Ele mergulha dentro da água e então se aproxima, chega até Jesus do outro lado. Aleluia. E os discípulos levam lá os peixes lá para Jesus fazer. Vamos lá os peixes para fazer lá para comer. Quando eles chegam lá com os peixes, estou resumindo um pouco, já tinha peixe e pão assado na brasa. O Senhor é o Senhor da providência. O Senhor é o Senhor que supra a necessidade. O Senhor é aquele que traz a existência as coisas que não existem para prover, aleluia, para suprir a necessidade daquele que precisa do socorro dele. Tinha peixe e pão assado na brasa e Jesus disse: vinde e comei peixe e pão assado na brasa. Aleluia. Graças a Deus. E eles comeram ali com Jesus, se alimentaram ali com Jesus. E ali Jesus deu particular com Pedro. Aleluia. Eu imagino Pedro arrependido, aleluia, por ter negado Jesus. Ali foi um reboliço na mente de Pedro, no coração de Pedro. Pedro agora está com o coração aquebrantado diante do Senhor. E o Senhor conhece o coração de Pedro e vê que Pedro agora está pronto para servir verdadeiramente. Ele fala: Pedro, aleluia, sim, Senhor, apacenta, tu me amas, Pedro. E Pedro fala: Senhor, tu sabe, aleluia. Ele diz: apacenta as minhas ovelhas. Glória a Deus. Ele está confirmando o chamado de Pedro. Aleluia. Ele pergunta novamente: Pedro, tu me amas? Ele diz: Senhor, tu sabe que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Aleluia. Ali o Senhor levanta Pedro para fazer a obra. Os discípulos, a partir daquele momento ali, eles já não ficaram mais, aleluia, sem fazer a obra do Senhor. Jesus dá instrução para eles ir de 2 em 2 e anunciar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Em meu nome, aleluia, expulsarão os demônios, aleluia, falarão novas línguas, e se colocar as mãos sobre os enfermos, serão curados. Jesus fala para eles: ide de pregar o Evangelho a toda criatura. Aleluia. Escreve essa passagem no livro de Marcos, capítulo 16, verso 15 diante. Glória a Deus. A Bíblia diz, glória a Deus, que então os discípulos saíram para evangelizar, para pregar a palavra. Mas Jesus sabia que havia uma grande perseguição. Aleluia. E por haver essa grande perseguição, aleluia, Jesus disse para eles: aleluia, fica em Jerusalém. Vocês vão ficar lá em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E então sereis testemunhas das Judeias, da Galileia e até Samaria, até os confins da terra. E eles então ficaram em Jerusalém, glória a Deus, como Jesus havia orientado, até receber do alto o derramamento do poder que eles estavam esperando. Ficaram ali orando. Era mais ou menos 120 pessoas, mais ou menos, escreve. Aleluia. E eles estavam ali buscando a presença do Senhor,
aguardando a promessa do Senhor se cumprir em Jerusalém. Porque lá em Jerusalém, aleluia, havia uma festa chamada Festa do Pentecoste, que significa festa da colheita. Pentecoste é colheita. Pentecoste não é pulo, não é piroleta, não é falar e digo, Pentecoste é colheita. A palavra Pentecoste significa colheita, que é uma festa que durava ali 50 dias. E essa festa era uma das maiores festas que tinha em Jerusalém, que reunia pessoas de diversas partes, de toda parte do mundo em Jerusalém, nessa festa. E eles estavam ali nos últimos dias da festa, a cidade estava cheia. E a Bíblia diz que Pedro e os discípulos e os amados estavam ali orando, buscando o Senhor. No capítulo 2 do livro de Atos, a Bíblia vai dizer que de repente veio um vento impetuoso, aleluia, e encheu toda aquela casa. Um vento veemente e impetuoso e encheu aquela casa, onde eles estavam orando. Está escrito assim: e foram vistas por eles línguas como de fogo, línguas repartidas, que pousavam sobre cada um deles, e eles começaram a falar em outras línguas, como o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Foram cheios do Espírito Santo. E então o irmão começou ali a glorificar Deus na língua dos árabes. O outro fazendo, tinha várias línguas ali, de vários povos ali, e o outro fazendo para nós entender que o outro falando, glorificando a Deus. É tudo brasileiro, mas um glorificava em inglês, o outro glorificava em alemão, o outro glorificava em francês, o outro em japonês, o outro em italiano. E ali na cidade havia italiano, havia francês, havia americano, havia chinês, havia tudo. Só para você não entender, era mais ou menos isso. Havia gente de todos os lugares, com línguas diferentes, que estava reunido ali, e eles ouviam os irmãos que estavam reunidos, como receberam o poder de Deus, falando em outras línguas, e eles se maravilharam, porque eles engrandeciam a Deus nas línguas daquele povo, e o povo, porventura, não são todos galileus esses homens. Porque então ouvimos eles falar nossas próprias línguas, aleluia, que era estrangeira para eles, eles estavam ali glorificando a Deus, e aquele barulho, aquela unção ali naquele lugar, e alguém olhou e falou assim: peraí, esses homens estão embriagados, estão cheios de moço, moço era uma bebida forte que tinha na época, estão embriagados, aleluia, Deus. E ele disse: Pedro levanta, cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, porque recebeu o poder de Deus, recebeu a autoridade de Deus, recebeu a unção de Deus. Ele levanta e fala assim: varões, aleluia, todos que estão aqui ouvindo, esses homens não estão embriagados, como alguns estão dizendo, como poderia estar embriagado nessa hora. Aleluia. O que vocês estão vendo aqui é o cumprimento da promessa de Deus, que está escrito lá no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, no livro de Joel, que diz que nos últimos dias Deus derramaria do seu poder sobre toda a carne, os vossos filhos, aleluia, profetizarão, vossos velhos terão sonhos, aleluia, chorarões, aleluia, falarão novas línguas. É o cumprimento da promessa de Deus. É o cumprimento da promessa de Deus aqui. Glória a Jesus, é o cumprimento da promessa de Deus. E Pedro, então, naquela pregação, ganhou quase 3.000 almas, cheio de Deus, cheio da unção de Deus, do poder de Deus. Então a obra do Senhor, ela se expandiu. Pedro então ficou destemido. Você sabe o que Deus faz? Pegou aquele homem que não tinha, a fé dele era tão pequena que ele negou Jesus. Agora pega o homem e coloca o homem numa situação que ele ficou destemido. Não temia nem a morte. Pedro não temia mais a morte. Primeiro que quando ele conversou com Jesus, Jesus falou no chamado dele, falou que ele
que para ficar em Jerusalém e receber revestimento de poder, Jesus falou: Pedro, hoje você é novo, você vai para onde você quer, mas vai chegar um dia que seus cabelos vão ficar brancos, vão ficar altos, e vão te levar para um lugar que você ainda não quer, que você não quer, você vai ser levado. Jesus estava falando que Pedro ia passar por uma situação difícil lá no final do seu ministério, lá no final da sua carreira ministerial. Mas Pedro não ficou, recebeu uma unção de ousadia de Deus que ele não temia mais. Talvez você está aí de cabisbaixo, achando que para você acabou, achando que para você não tem jeito. Eu conheci um missionário, ele pregou várias vezes, quase 30 anos atrás, ali no Macedônia. Eu era líder de jovem na época, eu convidava ele sempre para pregar, missionário Anastácio. E o missionário Anastácio, ele tinha um dom maravilhoso de cura. E Deus usou ele ressuscitou uma criança. E a criança tinha morrido, e o marido da mulher era policial e não gostava de crente. A mulher era crente fervorosa, a mulher dele. E o filho dele morreu nos braços dele dentro da sua casa. Não deu nem tempo de socorrer o menino. Ele chegou com o menino dentro da igreja e chegou lá e colocou o menino lá na frente do altar e falou assim: vocês vão orar e vai ressuscitar o meu filho. Se vocês não ressuscitar o meu filho, aí eu vou morrer junto com o meu filho, vou levar tudo, tanto que eu puder levar comigo, eu levo. Teve um monte de gente que saiu da igreja, foi sair de fininho, mas o missionário foi lá, colocou as mãos sobre o menino e começou a orar. E o Senhor Deus trouxe a vida novamente à criança, e aquele policial aceitou Jesus, se converteu. Deus estava usando muito ele. Aí as pessoas, ele falou para mim, ele subiu, ficou um tempo sem aparecer em São Paulo, estava lá pelo Agreste, pelo sertão, aonde a terra chega a rachar no chão de quente, que não nasce, nem mato não nasce. Aí ele estava lá no fundão mesmo, no Agreste, no lugar difícil, fazendo a obra, comendo farinha com sal, vai fazendo a obra para Jesus. Aí ele voltou aqui, ele estava aqui em São Paulo, foi lá na igreja, conversando com ele. Ele falou assim: sabe por que eu fui embora daqui? Porque eu estava parecendo vencedor. Eu acordava de manhã, tinha a fila de crente lá na minha casa, lá para mim poder orar, para mim poder abençoar. Eu falei: estou parecendo vencedor. A glória é toda para Deus. Eu sou pó, eu sou cinza, e Deus pode usar qualquer crente. Todos os crentes receberam autoridade e poder no nome de Jesus. Eu não sou menor do que ninguém. Então eu não quero glória para mim, a glória para Deus. Então eu vou sair fora daqui e vou para um lugar que ninguém me conhece para fazer a obra do Senhor, para as pessoas não me idolatrar. Foi embora. Mas esse irmão, escuta bem o que eu vou falar. Ele estava com AIDS quando ele aceitou Jesus. Ele era macumbeiro, nada contra a religião de ninguém, tá? Mas é o que ele fazia lá na Bahia. E ele tinha feito trabalho até para a família dele, para matar a gente da família dele. Ele era ruim, era conhecido na época lá. E lá na Bahia, Deus mandou uma missionária daqui de São Paulo para poder ganhar depois Jesus lá. E ele foi, a missionária foi para lá, e a missionária viu ele. A missionária estava lá fazendo uma livre, e ele passando lá para fazer um despacho lá com as pessoas lá que trabalhavam com ele. E Deus falou para ela: senhora, é aquele moço ali que eu mandei você vir aqui para resgatar ele. Aleluia. E ela foi pregar a palavra para ele. E ele pegou e falou para ela: você vai lá na minha casa. E quando ela foi lá, o demônio que estava nele falou assim: você vai matar ela. Falou: você vai matar ela. Ele tinha pegado uma Bíblia, que a mãe dele queria ir para a igreja, que aceitou Jesus. Ele tomou a Bíblia da mãe dele, ele tentou rasgar a Bíblia, não conseguiu, jogou a Bíblia debaixo lá da cama dele, lá no quarto lá. A Bíblia estava lá. Só que ele tinha um facão lá debaixo. E ele pegou e falou para a missionária, foi lá na casa dele, e ele pegou e falou assim: você fica aqui um pouquinho que eu vou pegar um negócio ali, já vem. Foi pegar o facão para matar ela. O demônio falou para ele matar ela. Ele, quando foi pegar o facão,
para vir para tirar a vida da missionária. Ele pegou, foi a Bíblia, pensando que era o pai. Não, trouxe a Bíblia e que vai matar ela. Vai com a Bíblia. Aí ela pegou e falou para ele: está amarrado, Satanás, em nome de Jesus, que o demônio já estava nele. Estava amarrado, ele ficou travado ali, não conseguia se mexer. E ela falou assim: você vai escutar tudo que eu tenho para falar de Jesus para você. E tem mais, eu só vou soltar você depois que você aceitar Jesus. E aí falou a palavra de Deus, ele ficou ali, ficou, aceitou Jesus. Foi uma luta expulsando o demônio da vida dele, aceitou Jesus ali e tal. E se converteu mesmo. Deus fez uma obra tremenda na vida dele ali, através dessa missionária. E ele pegou, aceitou Jesus, mudou mesmo de verdade. Aí ele falou para ela: só que eu tenho um problema. Eu tenho um problema sério. Meu problema não é porque os envolvimentos que eu tenho com os pais de santo, né? Agora eu vou ser crente mesmo. Jesus, eu não tenho como eu me mexer com mais nada. O que Jesus fez na minha vida, eu vou ser crente agora. Mas eu tenho pouco tempo de vida, porque eu estou com AIDS. E a AIDS que eu estou, eu já estou condenado à morte e tenho pouco tempo de vida. Então ele veio para São Paulo. Ele era bem novo ainda na época, e ele foi para o centro de recuperação. Ficou no centro de recuperação durante um tempo, no centro de recuperação, e fazendo tratamento. Mas ele começou a emagrecer muito, estava pesando menos de 30 quilos, bem magro, não tinha força para andar, tinha que já carregar ele na cadeira de roda, e já o tratamento não tinha eficácia, ele não comia mais, não se alimentava, não tinha fome mais. E levaram, e ele estava já para morrer no centro de recuperação. E foi ali um grupo de irmãos fazer uma visita no centro de recuperação, como a gente aqui também vamos programar para fazer, para levar doações e fazer visita também. A gente sempre fez isso daí e a gente vai voltar a fazer. Então o que acontece? Nesse grupo de visita, os irmãos estavam orando pelas pessoas que estavam ali para ser libertas de droga, outros ser libertos do álcool. Ele estava ali já liberto dessas coisas, porém ele estava ali, morando ali na situação que ele estava. A irmã não podia levar ele para a casa dela, então ele estava ali no centro de recuperação. E teve acompanhamento, levando para o médico, tudo, mas não tinha mais solução. Mas ele estava firme com Jesus. Aí chegou uma criança de 7 aninhos, aleluia, e falou para ele assim: posso fazer uma oração por você, moço? Ele balançou a cabeça para ela que ela podia orar. Aquela criança pôs a mão na cabeça dele, 7 anos. Jesus então, aleluia, batizou aquela criança com o Espírito Santo. Ela começou a falar em línguas, e na boca dela Deus falou: tu, homem, pensa que eu vou deixar você morrer de câncer? Está com câncer também, e de AIDS. Você vai andar no pássaro de asa de aço por muitos lugares dessa terra, para levar a minha palavra, para levar as forças de salvação. Eis que eu te coloco de pé. Ele falou para mim que o corpo dele queimava, de cima da cabeça até em cima do pé. Ele sentia um fogo que queimava o corpo dele todo. A partir daí, passou alguns dias no centro de recuperação, ele começou a sentir fome, querer comer comida. Os irmãos não comiam comida. Os irmãos trouxeram a comida, ficou mais forte um pouquinho. Voltou no hospital, onde ele fazia tratamento já há alguns anos, que ele era sempre levado na cadeira de roda, entrou andando. Quando o pessoal já conhecia ele, a recepcionista viu que era ele, saiu correndo com medo que era um fantasma, e houve um rebuliço dentro do hospital. Pegaram ele, levaram para fazer tudo quanto é tipo de exame, e aí não tinha nem sinal de câncer, nem sinal de AIDS, ele estava curado para a glória de Deus. Aleluia. Às vezes a gente pensa que acabou. Pedro pensou que tinha acabado, os discípulos pensou que tinha acabado. E Jesus falou: não acabou não. Eu ainda tenho um revestimento de poder. Eu tenho capacidade, aleluia, para colocar na vida de vocês. Eu tenho unção, eu tenho autoridade ainda no meu nome, aleluia, para ordenar sobre a vida de vocês. Aleluia. Vocês não vão só receber milagre, vocês
bênção na vida das pessoas, vai ser bênção na sua casa, vai ser bênção no trabalho, na vida dos amigos do trabalho, vai ser bênção na escola, vai ser bênção na vida dos seus filhos, vai ser bênção no meio dos familiares, vai ser bênção na igreja. Vocês vão ser gerador de milagre, gerador de bênção, em meu nome. Aleluia. Oh Espírito Santo, Ele que me dá, Ele cai. Se você entrou aqui nessa noite meio cabisbaixo, no Senhor nessa noite te coloca de pé. Eu quero que você se levante de pé, por gentileza. Nós vamos fazer uma oração agora, terminando, no nome de Jesus. Oh Deus, que o Senhor venha fortalecer a sua fé, que o Senhor venha fortalecer a sua confiança, que o Senhor venha fortalecer a sua esperança. Glória a Deus, para quando o Senhor disser quem me enviarei, você pode se apresentar diante dele e dizer como Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, pode me enviar, envia-me a mim, Senhor. Você pode se apresentar e dizer: estou aqui, aleluia. Pode usar a minha boca, pode usar minhas mãos, pode usar minha voz, aleluia. Pode usar minhas orações, pode usar as suas palavras. Estou aqui diante de ti, aleluia. Pode usar minha voz, pode usar minha boca, pode usar minhas mãos, Jesus, pode usar, aleluia. Estou aqui diante do Senhor, aleluia. Glória a Deus, Deus poderoso, vem abençoando no nome de Jesus, vem abençoando o teu servo, vem abençoando a tua serva. O Senhor é Deus que sara, o Senhor é Deus que cura. Deus, você derrama a unção que cura, a unção que despedaça o jogo da enfermidade, a unção que despedaça todo o jogo, Senhor. Venha derramando essa unção nessa noite, venha derramando essa unção nessa noite, venha derramando essa unção de milagre nessa noite, venha derramando no nome de Jesus Cristo, venha sarando de todo tipo de doença, venha sarando de todo tipo de enfermidade, venha sarando, Deus, venha levantando, venha colocando de pé, venha colocando de pé, venha colocando em nome de Jesus, em nome de Jesus, venha colocando, Deus, venha colocando de pé, venha colocando de pé, a maneira mão direita, coloca de pé, venha operando no nome do Senhor, venha operando, Deus, venha operando no nome de Jesus. Eu creio, Senhor, na vitória, eu creio na bênção, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Maravilha, Deus. Glória a Jesus, creia, amados. Aleluia. Em debaixo, por inquilidade. Deus continua abençoando a vida de cada um. No nome de Jesus, vamos agradecer o Papai do Céu. Nós temos aqui na terça-feira, amanhã nós não temos trabalho. Na terça-feira nós temos ensino da palavra do Senhor. Na quarta-feira nós temos oração. É só oração, quarta-feira. E na sexta-feira nós temos oração também, na sexta-feira. E no domingo pela manhã nós temos oração também. O ministério é novo, nós estamos começamos agora há pouco tempo, mas nós estamos já programando já a escola bíblica dominical. A gente está organizando para poder proporcionar o café da manhã, os irmãos vêm para a escola dominical, depois tomamos o café da manhã junto, né? Então a gente está organizando, preparando ainda isso, para poder começar nossa escola bíblica. Queremos ter a classe das crianças, para ensinar as crianças a palavra de Deus, e a classe dos adultos também, para juntos a gente aprender juntos a palavra do Senhor, um com o outro, e Deus vai nos abençoando. Amém? Você ora aí em nosso favor. Precisamos de formar o departamento das irmãs, né, do círculo de oração também, e também o departamento das crianças, do jovem, e também o grupo de varões, então os varões abençoados aí, ó. Glória a Deus, está chegando um irmão varão ali, ó. Maria? Ajudar nós dentro do grupo de varões, o grupo das irmãs e o grupo dos irmãos, para louvar, e Deus vai abençoar nossas vidas, né? Cada dia. Vamos trabalhar para Jesus, fazer a obra do Senhor, e Deus vai nos abençoar. Vamos agradecer o Papai do Céu.
Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada em todas as áreas, em nome de Jesus a todos. Senhor nosso Deus, nós agradecemos o Senhor por tudo, pela bondade, pela misericórdia, pela graça do Senhor, pela palavra, pela unção ordenada sobre nós, pela cura, Senhor, pelos milagres nas nossas vidas ordenados. Que o Senhor, a tua misericórdia e bondade nos ordenara sobre nós nessa noite. Agora, eterno Deus, despede-nos em paz, debaixo da tua proteção, ao tornar os nossos lares. Dê uma semana de bênção e vitória a todos. Os irmãos que nos acompanham também através da internet, abençoa no nome de Jesus a cada um, a família de cada um. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. E o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, sejam com todos. Vocês podem dizer amém? Amém. Amém. A paz do Senhor a todos. Deus abençoe. Muito obrigado pela sua presença.